Há ataques espirituais que não tocam a todos, mas que perseguem de forma incansável apenas aqueles que foram escolhidos por Deus. Se você sente que as lutas em sua vida são maiores do que consegue explicar, se a oposição que enfrenta parece sobrenatural, é porque há um selo divino sobre você. O inimigo não desperdiça suas forças em quem não carrega propósito. Ele se levanta contra os que foram marcados pelo Senhor para algo eterno. Por isso, não ignore os sinais. Este é um alerta espiritual. Sua batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que querem silenciar sua fé. Mas escute bem, se Deus te escolheu, nenhum ataque poderá apagar o plano que Ele escreveu para a sua vida. Quando o inimigo reconhece quem você é, há algo profundo que precisamos compreender. O inimigo sabe identificar quem pertence a Deus antes mesmo de a própria pessoa entender a dimensão do chamado que carrega. O mundo espiritual não é cego. Quando a mão do Senhor repousa sobre alguém, isso se torna evidente para as forças da escuridão. E é justamente por isso que muitas vezes as batalhas começam cedo. Os ventos contrários se levantam sem explicação aparente, e a vida parece marcada por perseguições que não fazem sentido à primeira vista. A Bíblia nos mostra um exemplo vivo dessa realidade. O jovem Davi, ainda pastor de ovelhas, esquecido no campo, foi chamado por Samuel para receber a unção de Deus. Aos olhos de sua família, ele era apenas o menor dos irmãos, alguém sem importância. Mas aos olhos do céu, Davi era o escolhido. E naquele dia, quando o profeta derramou o óleo sobre sua cabeça, algo mudou para sempre. Não apenas o Espírito do Senhor veio sobre ele, mas também os olhares de oposição começaram a se voltar contra a sua vida. Porque naquele instante o mundo espiritual reconheceu. Havia uma marca, havia uma promessa, havia um futuro. É interessante notar que antes da unção, Davi não representava ameaça alguma. Mas a partir daquele momento tudo se transformou. Logo em seguida, ele se tornou alvo do ódio de Saul, da inveja de irmãos, da perseguição de inimigos. Por quê? Porque o inimigo não se levanta contra aqueles que vivem sem direção, mas contra aqueles que carregam em si o sopro da promessa de Deus. Pense sobre isso. Talvez você tenha experimentado situações em que não fez nada para provocar a reação negativa de alguém, mas ainda assim foi alvo de hostilidade. Talvez já tenha enfrentado olhares de inveja, palavras duras, críticas injustas ou até perseguições que pareciam não ter lógica. Isso acontece porque o inimigo enxerga o que muitos não conseguem ver. Ele sabe que há algo em você que vem do alto, e isso desperta resistência. Não é diferente do que aconteceu com Davi. Depois de derrotar Golias, tornou-se famoso em Israel. As mulheres cantavam nas ruas. Saul matou seus milhares, mas Davi suas dezenas de milhares. A partir daí, Saul o marcou como inimigo. O jovem que deveria ser celebrado como herói nacional foi caçado como criminoso. Isso nos ensina uma verdade. A mesma unção que te levanta também atrai oposição. O mesmo favor que Deus derrama sobre você desperta o ciúme daqueles que não entendem o propósito divino. Aqui está um ponto essencial. Os ataques contra você não são uma prova de fraqueza, mas uma prova de identidade. Quanto mais intensas são as batalhas, mais claro fica que você foi escolhido. O diabo não perde tempo com aqueles que não carregam nada de valor espiritual. Ele investe contra os que têm chamado, contra os que foram marcados pelo Espírito Santo. É por isso que muitos de vocês sentem que a vida espiritual nunca foi simples. Porque não é. O escolhido carrega uma luta proporcional ao seu propósito. E precisamos ser sinceros, há momentos em que isso cansa. Há situações em que pensamos, por que comigo? Por que tantas dificuldades, tantas perseguições, tantos obstáculos? Mas a palavra responde, é porque você tem algo que o inimigo teme. A promessa em você representa uma ameaça aos planos dele.
Observe que, mesmo perseguido, Davi nunca deixou de ser protegido por Deus. Quantas vezes Saul tentou matá-lo? Quantas vezes armou emboscadas? Ainda assim, nenhuma delas prosperou. Isso mostra que o ataque pode até ser intenso, mas é limitado. O inimigo reconhece quem você é, mas não pode anular o que Deus determinou. Ele pode tentar atrasar, distrair, ferir, mas nunca destruir aquilo que foi ungido para cumprir um propósito eterno. Esse é um chamado para você refletir. Não veja as perseguições como sinais de abandono, mas como confirmações da sua identidade. O ataque não é contra o que você fez, mas contra o que você representa. Se a luta se intensifica, é porque a promessa está viva. Se as portas se fecham, é porque há uma porta maior prestes a se abrir. Se as pessoas se levantam, é porque o inimigo está desesperado ao ver que você não desistiu. Davi não era perfeito. Ele tinha falhas, cometeu erros, mas havia algo nele que o distinguia. O coração segundo o coração de Deus. E é isso que o inimigo mais teme. Pessoas que, mesmo perseguidas, não soltam a mão do Senhor. Pessoas que, mesmo feridas, continuam de pé. Pessoas que, mesmo incompreendidas, continuam acreditando no chamado que receberam. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, se sentindo alvo de críticas, rejeições ou pressões espirituais. Eu lhe digo com clareza, isso não é sinal de fraqueza. Isso é prova de que há um propósito que precisa ser preservado. O inimigo não estaria gastando tanta energia contra você se não soubesse que sua vida é instrumento de algo maior. Por isso, não permita que a perseguição roube sua fé. Não se curve ao medo. Não se deixe convencer pela voz da dúvida. Lembre-se de Davi. Mesmo fugindo, mesmo escondido em cavernas, mesmo vivendo como exilado, ele não deixou de acreditar no que Deus havia prometido. Ele sabia que se o óleo havia sido derramado, a palavra não voltaria vazia. Assim também é com você. O óleo da escolha já repousa sobre sua vida. A marca do Espírito Santo já está sobre você. O inimigo pode até reconhecer isso antes de você mesmo perceber, mas ele jamais poderá apagar o que Deus já estabeleceu. Cada batalha que você enfrenta é um lembrete. Você é herança de Deus, você é portador de promessa, você é escolhido. E essa é a certeza que mantém o coração firme. As lutas não definem quem você é, apenas revelam que você já foi reconhecido no mundo espiritual como propriedade exclusiva do Senhor. E se o inimigo reconhece isso, saiba que os céus também reconhecem. E é no céu que está escrito o seu destino. O ataque não é contra você, é contra o plano de Deus. Quando o inimigo se levanta contra a vida de alguém, precisamos compreender que ele não está apenas interessado em ferir a pessoa. O alvo dele é maior. É o plano de Deus que repousa sobre essa vida. É o fruto que ainda será gerado. É o impacto que virá no futuro. É a herança espiritual que será deixada. Por isso, muitas vezes os ataques parecem desproporcionais, porque não estão relacionados apenas ao presente, mas àquilo que ainda não aconteceu e que o inimigo deseja impedir. O exemplo de Moisés é uma das provas mais claras dessa realidade. Antes mesmo de ter consciência de quem era, sua vida já estava em risco. Faraó havia decretado a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos, porque havia medo de que o povo se tornasse forte demais. Era um ataque direto não apenas contra crianças indefesas, mas contra a promessa de libertação que Deus já havia determinado para Israel. Moisés foi perseguido desde o berço, não por causa de suas escolhas ou ações, mas por causa do propósito que carregava. Isso nos ensina algo profundo. Quando o ataque começa cedo, quando desde o início da caminhada há resistências e lutas inexplicáveis, é porque o futuro tem peso eterno. O inimigo tenta sufocar no começo aquilo que, se amadurecer, se tornará uma ameaça irreversível contra o império das trevas. É como uma semente plantada na terra. Ele sabe que, se crescer, dará frutos que abençoarão muitos. Por isso, tenta destruí-la antes que tenha raízes.
Pense em quantas pessoas enfrentaram lutas intensas ainda na infância ou juventude. Quantos já nasceram em ambientes hostis, marcados por dor, rejeição ou violência? Isso não é obra do acaso. O inimigo reconhece o potencial de quem foi chamado. Assim como aconteceu com Moisés, ele tenta sufocar o propósito antes mesmo que se manifeste. Mas a história de Moisés também nos mostra algo glorioso. Não há decreto humano nem plano demoníaco capaz de anular aquilo que Deus decidiu cumprir. Enquanto o faraó matava crianças inocentes, o Senhor preparava a proteção de Moisés de forma sobrenatural. Ele foi colocado num cesto, lançado ao rio, e justamente a filha de Faraó, filha do homem que havia decretado sua morte, se tornou o instrumento para preservá-lo. Isso revela uma verdade incontestável. Quando o plano é de Deus, até os inimigos acabam, sem saber, servindo de cenário para o cumprimento da promessa. O ataque não era contra o bebê Moisés em si, mas contra o libertador que ele se tornaria. O que estava em jogo era o futuro, o chamado à libertação de uma nação inteira. E o mesmo acontece conosco. Muitas vezes, não entendemos por que enfrentamos batalhas tão fortes. Não conseguimos ligar a intensidade da luta à nossa própria realidade atual. Mas é porque o alvo não é quem somos hoje, e sim quem Deus já decidiu que seremos amanhã. Isso deve nos levar a uma reflexão séria. Se os ataques estão crescendo, se as pressões espirituais parecem maiores, talvez seja porque o inimigo já enxerga um futuro que ainda não vemos. Ele tenta impedir que cheguemos lá, mas a palavra de Deus nos convida a permanecer firmes, a guardar o que o Senhor ainda vai cumprir. É necessário resistência, é necessário perseverança. É necessário lembrar que nossa vida não se resume ao momento presente. Ela está conectada a um plano eterno. Veja que ao longo de sua vida, Moisés continuou enfrentando oposições. Quando adulto, teve que fugir para o deserto após ser rejeitado por seu próprio povo. Anos depois, quando voltou ao Egito para confrontar Faraó, a resistência se intensificou. Cada praga liberada era acompanhada por endurecimento de coração. Isso mostra que o inimigo não desiste facilmente. Ele insiste, ele pressiona, ele repete os ataques. Mas cada tentativa fracassada é também uma prova de que a mão de Deus continua conduzindo o propósito. É por isso que precisamos ter clareza. A luta não é pessoal, é espiritual. Não é apenas contra nós, mas contra o plano divino que carregamos. Quando você compreende isso, começa a interpretar suas batalhas de outra maneira. O sofrimento já não parece vazio, porque se torna evidência de que há algo maior em jogo. A perseguição já não soa como derrota, mas como confirmação de que você foi separado para algo eterno. Talvez você já tenha perguntado, por que minha vida parece tão atacada? Por que enfrento problemas que outros não enfrentam? Por que tudo parece mais difícil para mim? A resposta pode estar justamente aí. O inimigo reconhece que sua caminhada não é comum. Ele sabe que você é parte de um plano de impacto eterno e por isso tenta enfraquecer, distrair ou paralisar. Mas a resistência é a chave. Guardar o que Deus ainda vai cumprir significa não desistir diante da pressão. Significa não abrir mão da promessa porque o presente parece contradizer o futuro. Significa, sobretudo, confiar que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Moisés não tinha ideia de como Deus cumpriria tudo aquilo, mas foi preservado, protegido e preparado até o tempo certo. Essa mesma lógica se aplica à sua vida. Você pode não enxergar como todas as peças se encaixarão. Pode não entender por que as lutas são tão intensas, mas precisa crer. Se Deus já determinou algo sobre você, nenhum ataque será suficiente para impedir. O inimigo pode até tentar, mas cada tentativa será apenas mais uma prova de que o céu continua no controle. E lembre-se, assim como Moisés foi preservado dentro do próprio palácio de Faraó, você também será guardado nos lugares mais improváveis. O Senhor pode usar situações que parecem contrárias para cumprir seu plano. Pode transformar instrumentos de destruição em ferramentas de proteção.
Pode inverter cenários que pareciam definitivos, porque o ataque nunca foi maior que o propósito, e o propósito nunca esteve fora do alcance de Deus. Resista então, não com forças humanas, mas com fé inabalável. Não com base nas circunstâncias, mas na certeza de que sua vida é parte de uma história maior. Quando o inimigo se levantar, lembre-se, não é apenas contra você, é contra aquilo que Deus vai realizar através de você. E se ele já declarou, nada poderá silenciar a promessa. O peso invisível sobre os escolhidos. Há uma realidade silenciosa que poucos compreendem. Os escolhidos de Deus carregam fardos espirituais que não podem ser medidos com os olhos humanos. É um peso invisível, imperceptível para a maioria, mas que o céu reconhece e valoriza. Não se trata de algo que paralisa ou destrói, mas de uma carga que molda, purifica e prepara. Quem observa de fora pode até achar que é apenas sofrimento ou azar. Mas quem vive sob a mão de Deus entende que existe um propósito eterno por trás de cada lágrima derramada. O exemplo de Jó é talvez o mais profundo nesse aspecto. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele não foi atacado por ter falhado ou desobedecido, mas justamente por ser fiel. Isso já nos mostra algo que desafia nossa lógica. O sofrimento não é necessariamente um reflexo de pecado ou erro. Muitas vezes, ele é a marca do propósito. O peso invisível que Jó carregava não podia ser visto nem por sua esposa, nem por seus amigos, mas era plenamente reconhecido nos céus. Satanás pediu permissão para atacá-lo, porque sabia que havia algo especial naquela vida. Essa é uma verdade que precisamos absorver. O inimigo não perde tempo em tentar destruir o vazio. Ele se levanta contra aqueles que, em sua fidelidade, são instrumentos de honra para Deus. Jó foi ferido em tudo o que tinha, mas sua fé permaneceu como estandarte diante do mundo espiritual. Esse é o peso invisível dos escolhidos. Ser alvo de batalhas, não pelo que fizeram de errado, mas pelo que representam diante de Deus. O sofrimento de Jó não significava abandono. Pelo contrário, significava que ele havia sido considerado digno de confiança. Deus olhou para ele e disse: "Tens visto o meu servo Jó? Homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal." O céu testemunhou sobre ele antes mesmo de a prova começar. Isso significa que cada ataque que enfrentou não era sinal de rejeição, mas de que havia algo maior em movimento. Quantas vezes nós interpretamos mal nossas dores? Quando enfrentamos perdas, quando atravessamos enfermidades, quando somos golpeados por injustiças, logo pensamos: será que Deus me abandonou? Mas a história de Jó nos responde com clareza. O sofrimento do justo não é evidência de esquecimento, é evidência de propósito. É o terreno onde a fidelidade de Deus será revelada em toda a sua plenitude. Carregar esse peso invisível exige maturidade, exige discernimento para não se deixar levar pelas vozes que tentam interpretar de maneira carnal o que é espiritual. Os amigos de Jó, em sua ignorância, acusaram-no de ter cometido pecado. Não conseguiam conceber que alguém justo pudesse passar por tamanha calamidade. Mas a verdade é que, enquanto eles julgavam pela aparência, o céu via pelo propósito. Esse é o desafio: suportar acusações, incompreensões e até a solidão, sabendo que há algo maior acontecendo. Talvez você conheça bem esse peso. Talvez tenha atravessado perdas que ninguém conseguiu explicar. Talvez tenha suportado acusações que não correspondiam à sua realidade. Talvez tenha visto portas se fecharem sem entender o motivo. E nesse lugar de dor, tenha sentido como se tudo estivesse contra você. Mas é aí que a fé é lapidada. É aí que aprendemos a confiar não no que vemos, mas no caráter de Deus. Jó não recebeu explicações no início. Ele não sabia da conversa entre Deus e Satanás. Não entendia por que havia perdido tudo. Ainda assim declarou: "No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou."
Bendito seja o nome do Senhor. Isso é carregar o peso invisível, adorar mesmo sem entender, confiar mesmo sem ver, permanecer mesmo quando tudo dentro de você clama por desistência. Esse peso não é distribuído de maneira aleatória. Ele repousa sobre os escolhidos, porque há algo neles que precisa ser forjado. A fornalha da dor não vem para destruir, mas para refinar. E cada prova enfrentada é uma declaração silenciosa ao mundo espiritual de que a fidelidade de Deus é maior do que qualquer ataque. Discernir que as provas revelam a fidelidade de Deus muda completamente a forma como enfrentamos as batalhas. Em vez de ver a dor como um fim, passamos a enxergá-la como um processo. Em vez de pensar que fomos esquecidos, entendemos que estamos sendo preparados. Em vez de acreditar que fomos derrotados, percebemos que estamos sendo moldados para algo maior. A vida cristã não é um convite à facilidade. Jesus mesmo disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Os escolhidos carregam uma porção maior dessas aflições, não porque são menos amados, mas porque são mais úteis ao reino. E quanto maior o propósito, maior será o peso invisível que precisam suportar. Mas aqui está a promessa. Esse peso não é carregado sozinho. Deus sempre está presente. Ele sustenta, fortalece, consola e renova. Ele não permite que o fardo seja maior do que podemos suportar. E no tempo certo transforma a dor em testemunho, a lágrima em colheita, o sofrimento em vitória. O inimigo pode até tentar usar o peso como instrumento de destruição, mas Deus o converte em instrumento de glória. Assim como Jó, que depois de tudo recebeu em dobro, você também verá a fidelidade divina se manifestar. Não porque a vida será isenta de dor, mas porque toda dor será redimida pela mão poderosa do Senhor. Portanto, quando sentir esse peso invisível, não o interprete como maldição, mas como sinal de escolha. Reconheça que você está sendo observado pelo céu e que sua fé é preciosa demais para ser desperdiçada. Cada lágrima é registrada, cada oração é ouvida, cada silêncio é compreendido. E tudo isso constrói em você uma fortaleza que o inimigo não consegue derrubar. Esse é o caminho dos escolhidos. Suportar o invisível para revelar o eterno. Carregar o peso que o mundo não vê, mas que o céu celebra. E compreender que por trás de cada prova está a fidelidade inabalável de Deus. A sutil estratégia do inimigo, abalar a fé. Entre as muitas formas de ataque que o inimigo lança contra os escolhidos, talvez a mais perigosa seja aquela que não vem em forma de perseguição aberta ou de perdas materiais, mas em forma de desânimo, medo e dúvida. São setas silenciosas, invisíveis, que penetram o coração e a mente sem que os outros percebam. São batalhas travadas no íntimo, naquilo que ninguém vê, mas que tem poder de paralisar a fé e calar o chamado. É exatamente isso que aconteceu com o profeta Elias. Ele havia acabado de viver uma das maiores demonstrações de poder divino no Monte Carmelo. Ali, diante do povo de Israel, confrontou os profetas de Baal e viu o fogo do Senhor consumir o sacrifício. Foi uma vitória extraordinária, um sinal incontestável de que o Deus vivo reinava sobre toda a terra. Mas logo depois dessa experiência gloriosa, Elias foi tomado por profundo abatimento. Recebeu uma ameaça de Jezabel e, em vez de permanecer confiante naquilo que Deus já havia provado, cedeu ao medo. O mesmo homem que havia enfrentado multidões com coragem, agora se escondeu no deserto, pedindo a morte. Ele disse: "Já basta, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." É impressionante como a batalha espiritual funciona. O inimigo não esperou uma nova oportunidade pública para enfrentá-lo. Atacou na mente, atacou nas emoções, minou sua confiança, distorceu sua percepção. E esse é o ponto. A estratégia sutil do maligno não é apenas ferir por fora, mas abalar por dentro. Muitos de nós já experimentamos isso. Há momentos em que, mesmo após vitórias significativas, sentimos uma pressão interna inexplicável.
O desânimo chega de forma inesperada, como uma nuvem escura encobrindo a luz da fé. O medo sussurra que não seremos capazes de continuar. A dúvida insinua que Deus talvez não esteja tão presente como antes. É nesse terreno silencioso que o inimigo trabalha para enfraquecer os escolhidos. Ele sabe que se conseguir paralisar a fé, tudo o mais se torna consequência. É importante entender que essas batalhas não significam ausência de espiritualidade. Elias era profeta, homem de oração, e ainda assim passou por esse vale. Isso nos mostra que não estamos imunes a momentos de fragilidade. O inimigo ataca justamente nas brechas emocionais, nos instantes de cansaço, depois de grandes conquistas, quando baixamos a guarda. Ele lança pensamentos que parecem nossos, mas que carregam o veneno da mentira. A intenção dele é clara: calar a fé. Quando consegue semear medo, nos impede de dar passos ousados. Quando planta dúvidas, neutraliza a confiança no Senhor. Quando alimenta o desânimo, nos leva a desistir de caminhos que ainda não completamos. Essa estratégia é sutil, porque não depende de grandes acontecimentos externos. Basta minar a convicção interior, e o escolhido se torna prisioneiro dentro de si mesmo. Mas a história de Elias não termina em derrota. No deserto, debaixo de uma árvore, quando se sentia acabado, Deus veio ao seu encontro. Um anjo tocou nele e lhe trouxe alimento. Não apenas uma vez, mas duas. Era como se o Senhor estivesse dizendo: eu não terminei com você. Ainda há caminho a percorrer. Isso nos mostra a graça divina diante da fragilidade humana. Mesmo quando nossa fé vacila, o Senhor permanece fiel. Ele não nos abandona no deserto da dúvida. Ele nos restaura com seu cuidado. Esse detalhe é poderoso. Elias não recebeu uma repreensão dura, mas recebeu sustento. Isso revela o coração de Deus diante de quem está fragilizado. Ele não rejeita os que estão cansados, não descarta os que tropeçam, não desiste dos que sentem medo. Pelo contrário, ele se aproxima com ternura, trazendo exatamente o que precisamos para continuar. O alimento que Elias recebeu o sustentou por 40 dias, até o Monte Horebe, onde teve um encontro transformador com a voz suave de Deus. Essa narrativa nos ensina que a fé pode ser abalada, mas não destruída. O inimigo pode lançar setas de dúvida, mas Deus sempre terá recursos para restaurar. O que precisamos é reconhecer que essa batalha é real e não nos envergonharmos de admitir quando estamos fracos. O problema não é sentir medo. O problema é permitir que o medo dite nosso futuro. O problema não é sentir desânimo, mas desistir de continuar caminhando. Em nossa caminhada, precisamos estar atentos a essas estratégias sutis. O desânimo pode vir através de palavras negativas, de críticas injustas, de resultados que parecem não corresponder ao esforço. O medo pode se manifestar em forma de ansiedade, insegurança, preocupações com o amanhã. A dúvida pode surgir quando as promessas de Deus parecem demoradas demais. Mas em cada uma dessas situações existe uma resposta: oração. Elias foi restaurado no lugar secreto, não em meio às multidões. Foi no silêncio do deserto, diante da presença de Deus, que sua alma foi reerguida. Isso nos mostra o valor da oração, não apenas como disciplina, mas como encontro vital. Orar é abrir o coração para que Deus derrame seu alimento espiritual. É no diálogo íntimo com o Pai que recebemos forças novas, coragem renovada, fé reacendida. Portanto, se você sente que sua fé está sendo abalada, não se culpe como se fosse o único a passar por isso. Lembre-se de Elias. Lembre-se de que até os profetas tiveram seus vales. Mas não permaneça nesse lugar. Vá à presença de Deus. Busque o alimento que vem do alto. Permita-se ser restaurado. Não subestime o poder de uma oração sincera, porque é nela que o Senhor sussurra verdades que dissipam as mentiras do inimigo. O inimigo tenta calar sua fé porque sabe que ela é a chave da vitória. Ele não teme seu esforço humano,
não teme sua força física, não teme sua inteligência. Mas ele teme sua fé, porque a fé conecta você ao poder ilimitado de Deus. E por isso ele faz de tudo para abalá-la. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo habita em nós, e ele nos fortalece de dentro para fora. Elias voltou a se levantar, voltou a profetizar, voltou a cumprir o chamado. Isso é prova de que não importa quão fundo você tenha caído no desânimo, Deus pode erguer você novamente. Ele é especialista em restaurar corações quebrados, em reacender chamas apagadas, em transformar covardes em corajosos. A proteção sobrenatural que sustenta os escolhidos, a diferença na vida dos escolhidos não está na ausência de ataques, mas na presença protetora de Deus. Essa é uma verdade que precisamos gravar profundamente no coração. Não é o fato de não passarmos por provas que nos torna diferentes, mas sim o fato de termos a companhia e o cuidado do Senhor em cada uma delas. O mundo olha para a dor e vê apenas fragilidade. O céu olha para a mesma dor e revela a fidelidade de um Deus que nunca abandona. Daniel é o exemplo mais claro disso. Ele não foi poupado de entrar na cova dos leões. Ele não foi retirado da situação antes que ela acontecesse. Pelo contrário, foi lançado dentro do lugar onde aos olhos humanos não havia escapatória. Mas é exatamente aí que está a revelação. Não importa o quão escuro seja o vale, o quão ameaçador seja o ambiente, quando Deus decide proteger, nada pode tocar o escolhido. A presença do Senhor se manifesta de tal forma que até aquilo que foi planejado para destruir se torna testemunho de livramento. O texto bíblico nos mostra que Daniel foi condenado injustamente porque decidiu permanecer fiel em oração. Ele não abriu mão de sua prática espiritual, mesmo diante da ameaça de morte. Essa decisão custou-lhe a entrada na cova. Aos olhos de muitos, isso poderia parecer derrota, mas era ali, naquele cenário de perigo, que a glória de Deus seria revelada. Porque a vitória não está em fugir da prova, mas em permanecer intocado pelo mal, mesmo dentro dela. Esse é um ponto que nos desafia. Muitas vezes oramos pedindo que Deus nos livre das situações difíceis antes mesmo que aconteçam. Queremos que Ele nos impeça de passar pela cova, que feche a boca dos leões antes de entrarmos. Mas a maneira como Deus age nem sempre é impedir o processo. Muitas vezes é nos sustentar dentro dele. Porque quando permanecemos de pé em meio ao impossível, não há dúvidas de que foi a mão dele que nos guardou. A proteção sobrenatural não é a ausência de perigo, é intervenção divina no meio do perigo. Daniel foi rodeado por leões famintos, mas nenhum deles ousou tocá-lo. Isso porque havia uma barreira invisível, uma ordem celestial, um decreto que prevalecia sobre o decreto humano. O rei havia assinado a sentença de morte, mas o Rei dos Reis havia assinado a sentença de vida. E quando essas duas realidades se confrontam, a palavra final é sempre a do Senhor. Talvez hoje você se sinta dentro da sua própria cova. Pode não ser uma cova literal, mas pode ser uma situação que parece não ter saída. Uma enfermidade, uma injustiça, uma crise familiar, um problema que ameaça a sua paz. E talvez você esteja perguntando, por que Deus permitiu que eu chegasse até aqui? A resposta pode ser dura de ouvir, mas é libertadora, porque é dentro da cova que a fidelidade dele se torna incontestável. Se ele tivesse impedido você de entrar, talvez pensasse que sua própria força teria evitado. Mas ao ser guardado no lugar da impossibilidade, você testemunha que é ele quem sustenta, é ele quem guarda, é ele quem protege. Esse é o diferencial da vida cristã. Não caminhamos ilesos porque somos fortes, mas porque somos sustentados por uma presença maior do que qualquer ameaça. O mundo espiritual sabe que há um limite imposto por Deus. O inimigo pode até tentar, mas não pode ultrapassar a barreira da soberania divina. Assim como os leões foram impedidos de devorar Daniel, o mal também não pode destruir os escolhidos que estão guardados pelo Senhor. A vitória, portanto, não é escapar da prova, mas permanecer firme dentro dela.
não é nunca enfrentar oposição, mas atravessar a oposição sem ser consumido por ela. É como o fogo da fornalha de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles não foram impedidos de serem lançados, mas foram guardados a ponto de saírem sem sequer cheiro de fumaça. Esse é o padrão de Deus. Não livrar apenas por evitar, mas livrar por sustentar. É aqui que somos desafiados a confiar no controle absoluto do Senhor. Quando a noite parece longa demais, quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor, quando as circunstâncias parecem nos engolir, precisamos lembrar que Ele ainda está no comando. Nada escapa ao seu olhar. Nada acontece fora do alcance de suas mãos. Se Ele permitiu que entrássemos em certas covas, é porque já decidiu nos guardar dentro delas. Confiar nesse controle absoluto não é negar a realidade da dor, mas escolher acreditar que há um propósito maior em meio a ela. É reconhecer que, mesmo sem entender, podemos descansar no fato de que o Senhor é fiel. Daniel não tinha garantias humanas, não havia promessa do rei de que seria protegido, mas havia um pacto invisível com o Deus eterno, e isso foi suficiente. Quantas vezes buscamos segurança nas palavras de pessoas, nas promessas de sistemas, nas garantias frágeis deste mundo, mas a verdadeira proteção não está no que os homens podem assegurar. Está naquilo que Deus já decretou. E quando Ele decide guardar, não há decreto terreno que possa anular. Por isso é preciso aprender a descansar mesmo no escuro. A cova é escura, fria, silenciosa, cheia de ameaças. Mas é ali que a presença de Deus brilha mais forte. É ali que aprendemos a confiar não no que vemos, mas no que cremos. É ali que entendemos que não precisamos enxergar a saída para saber que estamos guardados. A fé não é ter todas as respostas, mas descansar no caráter de quem nunca falha. Se Daniel tivesse sido poupado da cova, sua fidelidade teria sido lembrada apenas como uma escolha corajosa. Mas porque foi guardado dentro dela, sua história atravessou gerações como testemunho de que Deus protege os seus de forma sobrenatural. E assim também será com você. As covas da vida não definirão sua derrota, mas servirão como altares de testemunho da fidelidade de Deus. Portanto, não tema os leões que o cercam. Eles estão sob controle. Não tema a escuridão da cova. Ela é apenas cenário para a glória de Deus se manifestar. Não tema o silêncio do momento. Ele é a oportunidade para a sua fé ser firmada. O diferencial não está em evitar a prova, mas em sair dela intocado, porque a mão do Senhor esteve sobre você o tempo todo. Como resistir e vencer os ataques espirituais? Resistir aos ataques espirituais não é obra da força humana, nem resultado de inteligência ou experiência. É uma obra do Espírito Santo na vida daqueles que decidiram viver em fidelidade à palavra de Deus. O inimigo não é vencido com armas naturais, mas com armas espirituais, porque sua estratégia é sempre atingir aquilo que não se vê: a fé, a confiança, a esperança. E a única forma de permanecer firme é se revestindo diariamente daquilo que vem do alto. Jesus nos deixou o exemplo mais perfeito disso quando foi levado ao deserto. Após 40 dias de jejum, o inimigo se aproximou para tentar enfraquecê-lo em sua humanidade. Era o momento de maior vulnerabilidade física, mas também de maior dependência espiritual. Satanás lançou suas tentações em 3 áreas específicas: a necessidade do corpo, a ambição pelo poder e a tentação de provar a própria identidade. Mas em cada uma delas, Jesus respondeu com a Escritura: está escrito. Essa expressão resume o segredo da resistência. Jesus não argumentou com palavras humanas, não buscou racionalizar o ataque, nem tentou vencê-lo com lógica própria. Ele usou a verdade eterna como espada, mostrando que a vitória vem do alinhamento com a palavra. Essa cena revela que o inimigo sempre tentará torcer ou distorcer a verdade. Mas a fidelidade àquilo que Deus disse é o que nos mantém de pé. É importante perceber que Jesus não venceu porque estava no deserto, mas porque estava cheio da palavra antes mesmo de entrar nele.
Isso nos ensina que não podemos esperar os dias de ataque para começar a buscar força. Precisamos nos encher das Escrituras todos os dias, para que, quando a tentação chegar, já estejamos prontos para responder com fé. A palavra não é apenas informação, ela é arma. Não é apenas conhecimento, é proteção. Cada versículo que guardamos no coração se torna um escudo diante das setas inflamadas do maligno. Mas não é apenas a palavra que nos fortalece. A oração é o sopro que mantém acesa a chama da resistência. Quem ora não vive dependendo de circunstâncias, mas da presença de Deus. A oração não é apenas pedir, é alinhar o coração com a vontade do Pai. Jesus orava constantemente, e foi no Getsêmani, em meio à pressão insuportável, que ele mostrou como a oração é capaz de sustentar o espírito quando a carne está fraca. Quando dobramos os joelhos, abrimos espaço para que o Espírito Santo renove nossa força interior. Outro caminho essencial de resistência é a santidade. O inimigo não teme religiosos superficiais, mas teme homens e mulheres que decidiram viver separados para Deus. A santidade não é perfeição absoluta, mas é a escolha diária de andar em obediência, de evitar aquilo que pode abrir brechas, de fugir do pecado antes que ele se transforme em prisão. Quando escolhemos a pureza em nossos pensamentos, palavras e atitudes, enfraquecemos os planos do maligno e fortalecemos nossa comunhão com o Senhor. E não podemos esquecer a importância da comunhão com os irmãos. O inimigo gosta do isolamento. Ele sabe que quando alguém se afasta do corpo de Cristo, se torna presa mais fácil. Mas quando estamos conectados à comunidade de fé, encontramos encorajamento, apoio e intercessão. A resistência não é um ato solitário, é uma caminhada compartilhada. O próprio Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, porque sabia que a unidade multiplica a força. Resistir, portanto, é uma prática integral. É alimentar-se da palavra, é manter-se em oração, é buscar santidade e é caminhar em comunhão. E cada vez que resistimos, algo poderoso acontece dentro de nós. A maturidade espiritual cresce. Tiago escreveu: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso não significa que nunca mais seremos atacados, mas que a cada resistência nos tornamos mais fortes, mais firmes, mais preparados. A resistência molda o caráter. Ela nos ensina a depender de Deus em vez de depender de nós mesmos. Ela nos mostra que a vitória não é um evento isolado, mas uma caminhada contínua. Cada batalha vencida com fé acrescenta um degrau na escada da maturidade. E aos poucos aprendemos a discernir melhor as estratégias do inimigo, a não cair nas mesmas armadilhas, a manter a mente focada nas coisas do alto. É interessante notar que após resistir no deserto, Jesus saiu fortalecido para iniciar seu ministério público. A prova não o enfraqueceu, o fortaleceu. Isso nos mostra algo profundo. O inimigo pode tentar nos derrubar, mas cada resistência transforma a fraqueza em força, a insegurança em confiança, a fragilidade em firmeza. Esse é o poder de permanecer fiel. A tentação que poderia ser motivo de queda se torna oportunidade de crescimento. Mas é preciso vigilância. A resistência não é uma decisão única, mas um estilo de vida. Jesus resistiu no deserto, mas continuou sendo tentado ao longo de todo o ministério. Isso significa que precisamos estar atentos diariamente. A armadura de Deus não pode ser usada apenas em dias de guerra declarada. Deve ser vestida todos os dias, porque o inimigo trabalha com astúcia, esperando momentos de distração para atacar. Quando você se mantém na palavra, em oração, em santidade e em comunhão, você não apenas resiste, você se torna um testemunho vivo. Sua vida começa a irradiar a luz que o inimigo não suporta. Sua fé se torna uma muralha que protege não apenas você, mas inspira e fortalece os que estão ao seu redor. É assim que o reino avança. Quando cada cristão entende que resistir não é apenas sobreviver, mas é vencer com perseverança. Portanto, não subestime a importância das pequenas resistências diárias.
Cada não ao pecado é uma vitória. Cada oração feita em meio ao cansaço é um avanço. Cada vez que você abre a Bíblia em busca de direção, está se armando contra o inimigo. Cada passo de santidade é um muro levantado contra as trevas. E cada momento de comunhão sincera com os irmãos é um lembrete de que você não luta sozinho. A vitória não é apenas resistir uma vez, mas permanecer até o fim. E o Espírito Santo é quem nos capacita para isso. Ele nos lembra da palavra quando precisamos, nos fortalece quando estamos fracos, nos santifica quando queremos ceder e nos conecta ao corpo de Cristo quando tentamos nos isolar. Ele é a presença constante que garante que não resistiremos em nossas próprias forças, mas na força daquele que já venceu. Assim como Jesus declarou "está escrito" e desarmou o inimigo no deserto, também somos chamados a viver pela verdade que não muda. A fidelidade à palavra é nossa defesa, e a obediência à vontade de Deus é nossa arma mais poderosa. Cada ataque enfrentado se torna uma oportunidade de demonstrar que nossa confiança não está em nós mesmos, mas naquele que habita em nós. Nenhum ataque é eterno. As pressões que enfrentamos, por mais duras que sejam, têm prazo de validade. Mas o propósito de Deus é imutável, firme e inquebrável. Essa é a certeza que sustenta o coração dos escolhidos. Os inimigos podem se levantar, as circunstâncias podem se tornar sombrias, as dores podem parecer esmagadoras, mas nada disso pode anular aquilo que o Senhor já determinou. O tempo das trevas é passageiro, o plano de Deus é eterno. A vida de José é um testemunho poderoso dessa verdade. Ele recebeu sonhos ainda jovem, revelações que mostravam que seria colocado em posição de destaque. Mas antes que esses sonhos se cumprissem, ele enfrentou traições, rejeições e prisões. Foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Foi acusado injustamente pela esposa de Potifar. Foi esquecido na prisão, mesmo depois de ajudar o copeiro do rei. Aos olhos humanos, parecia que cada etapa o afastava do propósito. Mas aos olhos de Deus, cada ataque era pavimento para o caminho que o levaria ao palácio. José não foi derrotado pelas injustiças, foi moldado por elas. Ele não foi destruído pela prisão, foi fortalecido nela. Cada golpe sofrido se tornou um degrau em direção àquilo que Deus havia prometido. Essa é a lógica divina. Os ataques que o inimigo planeja para nos destruir acabam se transformando em instrumentos para nos posicionar no lugar exato que o Senhor deseja. A vitória final não está em evitar os ataques, mas em ver como Deus os transforma em parte da caminhada. Os irmãos de José pensaram em calar seus sonhos jogando-o em uma cova. Mas foi justamente esse ato que o colocou na rota do Egito. A prisão parecia o fim, mas foi a ponte para ser lembrado pelo faraó. A humilhação parecia derrota, mas se tornou o palco da exaltação. E tudo isso nos ensina que não devemos medir nossa vida apenas pelo momento em que estamos, mas pelo propósito que ainda será revelado. O inimigo sempre trabalha com o agora. Ele tenta usar a dor do presente para nos convencer de que não existe futuro. Mas Deus trabalha com a eternidade. Ele vê além do instante. Ele sabe que os ataques não são capazes de destruir sua promessa, porque sua palavra não volta vazia. O que parece atraso é, na verdade, preparação. O que parece injustiça é, na verdade, treinamento. O que parece derrota é, na verdade, o cenário para uma vitória maior. Essa é a perspectiva que precisamos manter. Os ataques não são o fim do caminho, mas parte dele. O segredo é não perder de vista que a vitória final pertence ao Senhor. José, ao se encontrar com seus irmãos anos depois, não os acusou, não os condenou, não os rejeitou. Ele disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Isso é maturidade espiritual. É olhar para trás e entender que cada ferida serviu a um propósito maior. Quando o coração é fiel, até mesmo as maiores injustiças se tornam sementes de colheita futura.
E é exatamente isso que o inimigo não suporta. Ver que, apesar de todas as suas tentativas, o escolhido continua de pé, amadurecido e ainda mais preparado para o chamado. Cada ataque, em vez de paralisar, se torna combustível para que a obra de Deus se manifeste. Por isso, precisamos compreender que a verdadeira vitória não é apenas pessoal. José não chegou ao palácio para desfrutar sozinho. Ele foi colocado naquela posição para preservar uma nação inteira, para manter viva a linhagem da promessa. Isso mostra que nossa vitória não é apenas para nós, mas para todos que serão alcançados através de nós. Quando Deus nos levanta, Ele pensa em gerações, não apenas em indivíduos. Os ataques, então, são parte de uma batalha maior. Não estão direcionados apenas a nos ferir, mas a tentar silenciar o impacto que teremos sobre outros. Mas o plano de Deus é tão soberano que até o mal que nos é feito acaba servindo de ferramenta para cumprir o bem. O que os irmãos de José fizeram movidos pela inveja se transformou em cumprimento da vontade divina. O que parecia derrota se tornou salvação para milhares. E essa é a promessa que também repousa sobre os escolhidos hoje. Nenhuma arma forjada prosperará. Pode até ser levantada, pode até ferir superficialmente, pode até pressionar, mas não terá sucesso final. O Senhor já decretou: aqueles que Ele escolheu serão guardados até o cumprimento da herança. Nenhum inimigo pode reverter o que foi estabelecido no trono celestial. Essa segurança é o que nos permite caminhar mesmo em meio a ataques. Não porque confiamos em nossa capacidade, mas porque confiamos na fidelidade dele. O mesmo Deus que esteve com José no palácio, esteve com ele na prisão. O mesmo Deus que esteve com Daniel na cova, esteve com ele no palácio da Babilônia. O mesmo Deus que esteve com Davi no campo, esteve com ele no trono. A presença de Deus não se limita a cenários. Ela é constante e absoluta. Quando entendemos isso, a ansiedade perde força, o medo diminui, a dúvida silencia, porque a vitória não depende de circunstâncias favoráveis, mas da soberania de Deus. Ele é quem escreve a última linha da história. Ele é quem determina o resultado final. E a palavra dele é clara, a herança do Senhor é segura, e nada nem ninguém poderá arrancá-la das mãos dele. Por mais intensos que sejam os ataques, por mais sombrios que sejam os dias, precisamos lembrar que o fim já foi decretado. A vitória não é incerta. Já está garantida em Cristo. O Calvário é a maior prova disso. Quando parecia derrota, era o triunfo definitivo. O inimigo pensou ter vencido quando Jesus foi pregado na cruz, mas ali mesmo foi desarmado para sempre. Isso nos mostra que até a maior arma já foi quebrada. E se a morte foi vencida, que outro ataque poderia prevalecer? É nessa esperança que caminhamos, não olhando apenas para o presente, mas para a promessa. Não confiando apenas naquilo que sentimos, mas naquilo que cremos. Não nos deixando abalar pelas vozes contrárias, mas permanecendo firmes na certeza de que a vitória final pertence a Deus. Portanto, quando você enfrentar ataques que parecem insuportáveis, lembre-se de José. Ele foi traído, preso, esquecido, mas nunca deixou de ser guardado pelo propósito divino. E no tempo certo, foi levantado para cumprir tudo o que havia sonhado. O mesmo Deus que conduziu a história dele está conduzindo a sua. E assim como nenhuma arma forjada contra ele prosperou, também não prosperará contra você. A herança do Senhor é imutável. Os ataques são passageiros. A vitória é eterna. Que o Senhor, que guardou José na prisão, Daniel na cova e Elias no deserto, estenda hoje a sua mão sobre a sua vida, silenciando todo ataque do inimigo e fortalecendo sua fé para permanecer firme até o fim. Que cada lágrima seja transformada em testemunho e que a vitória eterna de Deus se manifeste em cada área do seu caminho, em nome de Jesus. Amém.